Minha diretoria, passadas 24 horas, um espetáculo midiático de oposição natural ao posicionamento do Mark Zuckerberg. Esse é um assunto que muito me interessa, portanto eu não vou me omitir, afinal de contas eu tenho ações na justiça ganhas contra essa empresa, exatamente por esse motivo, de modo que isso muito me atinge, muito me interessa, e as reações a isso elas são absolutamente bizarras. Né? O que a gente viu ontem foi um massacre midiático para tentar descredibilizar o Zuckerberg. Hoje estão até falando de quanto custa o relógio dele, na hora que ele apresentou a notícia e tal. Mas tem alguns efeitos práticos que não são tão simples assim. Claro que tem um brasileiro mais extremista de direita que acha que uma vitória do Mark Zuckerberg que vai mudar alguma coisa no Brasil. Não vai mudar nada no Brasil. No Brasil a censura vai continuar muito semelhante, tá? Por quê? Porque existem tribunais locais, né? Então, por mais que o Instagram queira fazer o que ele quiser, no Brasil ele vai responder à justiça brasileira. Então, por ser dessa maneira na maior parte do mundo, ele vai responder localmente. E no Brasil não vai mudar. Tá? Então no Brasil vai continuar havendo a censura, eles vão continuar restringindo uma série de posts, talvez eles tenham alguma flexibilização em relação ao alcance. E falar, deixa esse post normal, não vou diminuir o alcance dele, por exemplo. O que não significa que não vai ter lá aquela pessoa que vai ficar ali falando, esse aqui cai, esse aqui não cai, esse aqui... Isso vai continuar. Tá? Por quê? Porque no Brasil não se tem como número 1 da Constituição, como nos Estados Unidos, a liberdade. Então essa é uma discussão que o Brasil ainda está tendo, infelizmente andando a passos largos para trás nessa direção, principalmente com a reação que nós tivemos ontem, midiática, à confissão do Mark Zuckerberg. O que o Mark Zuckerberg falou ontem, cara, deveria gerar nas pessoas uma reflexão importante de o que está acontecendo. Olha, isso aqui manipulou uma série de coisas. Isso aqui manipulou o resultado de eleição, isso aqui manipulou a opinião pública, isso aqui manipulou a opinião das pessoas sobre determinados assuntos. E isso é altamente relevante, porque isso é uma manipulação, né? Você selecionar de acordo com o que você quer, né? Ou pior ainda, do que a pessoa do marketing ou da censura quer, o que vai e o que não vai, você está dando um poder para uma pessoa despreparada para fazer isso, e as consequências disso nós conhecemos, eu conheço bem, né? São consequências absurdas. Quando chega de noite, você vê a imprensa discutindo liberdade, democracia e limites para a informação. O problema da imprensa agora é que a informação vai ser livre. O problema da imprensa tradicional é que a informação vai ser livre ou que vai haver concorrência com ela? Ou que vai continuar tendo pessoas capazes de se comunicar com milhões de pessoas e dizer, não, isso que a grande mídia está dizendo é mentira. Esse é o problema de vocês. Porque a única possibilidade que eu conheço de quando há um réu confesso, alguém ficar puto e tentar defender que o crime não aconteceu, é se você for cúmplice do crime. Não tem outra possibilidade. Né? Se você está no meio de uma discussão. Quem matou fulano? Aparece alguém e fala, fui eu. Não tem nenhum motivo para você dizer, não foi não, hein? Se você não for o cúmplice, porque, caso contrário, simplesmente você resolveu a situação. Então, quando o Mark Zuckerberg vai lá e confirma aquilo, ele confirma uma tese de muita gente de direita. E isso incomoda a imprensa, que é 90% assumidamente de esquerda e que faz uso do seu viés ideológico para manipular as coisas e as notícias. Quando você tem uma liberdade dita por esse cara, de que as pessoas podem postar o que elas quiserem, inclusive sobre política, que é algo que tem sido restringido nos últimos anos, significa que tudo aquilo que a mídia tradicional está acostumada a fazer absolutamente de forma tranquila e falar, nós vamos publicar tal coisa, vai ser nessa direção, e é isso. E o povo inteiro vai engolir. Vão haver aqueles vários jornalistas independentes ou pessoas com opinião forte e tal, que vão falar, não, isso não é verdade. E vão gerar uma reflexão. O que a mídia está desesperada é porque não haja reflexão, para que ela possa continuar manipulando as pessoas da maneira que ela manipulou a vida inteira. Porque, caso contrário, uma galera que luta por liberdade e democracia não pode achar ruim que você tenha liberdade de dizer o que você quiser. Rica, mas não é isso. Você tem que considerar que as pessoas não podem falar o que elas quiserem. Tem que ter. Não tem que ter. Já tem. Isso se chama lei. Se eu falar aqui que você é corrupto e você não for, você me processa. Já tem uma lei para isso. Eu não preciso que uma pessoa contratada pelo Mark Zuckerberg dentro de um Instagram, não formado em porra nenhuma, simplesmente esteja lá e fale, não, eu acho que isso ele não pode falar. E aperte o botão. Isso é censura. Isso é colocar alguém despreparado para dizer o que você pode ou não fazer. O outro é de acordo com a lei. Então já existe. Essa preocupação que vocês têm, ela é falsa, ela é mentirosa. Né? Até porque, vamos ser justos, se houvesse uma grande preocupação com só dizer a verdade e as informações corretas serem passadas para as pessoas, a imprensa provavelmente teria que pagar uma conta muito alta do passado dela inteiro e do presente. Porque quem mais mente para as pessoas disparado no Brasil é a imprensa. Né? Então,
A preocupação de vocês não é com que não se fale mais o que é fake news. É com que se mude a narrativa e a interpretação do que vocês usam para transmitir como notícia. Porque claramente qualquer pessoa com um diplominha na mão, que saiba raciocinar um pouquinho e saiba separar o certo e o errado, consegue olhar e falar, cara, esse jornalista, essa emissora, ela está dando as notícias com o viés que ela quer, defendendo aquilo que ela quer e não dando a notícia com fatos. Isso é uma coisa no Brasil hoje absolutamente clara. Eu acho que nem o dono da Rede Globo é capaz de sentar numa mesa comigo e falar, Rica, você está mentindo. Porque é absolutamente claro. Eu posso afirmar aqui, a Rede Globo internamente, em reuniões, disseram frases do tipo, temos que tirar fulano do poder. Como já aconteceu com outros presidentes que hoje estão no poder. Então, a Rede Globo ela age conforme interessa financeiramente para ela. Os jornalistas são meros fantoches usados por ela. Ela tem os jornalistas que pensam A, os jornalistas que pensam B. Hoje é interessante para a Globo comercialmente A, ela pega todos os jornalistas que pensam A e promove para sua grade de programação. Se amanhã trocar e for interessante o B, ela pega todo mundo que hoje está na crista da onda, bota na geladeira e pega todo mundo e sobe do lado de cá. É simples assim. A Globo não está ali para fazer uma militância de direita e esquerda. A Globo está ali por dinheiro. Né? Quem está abaixo acredita que está defendendo o ideal. Quem está acima está manipulando os fantoches com seu interesse comercial. E a Globo está sendo usada aqui como exemplo por ser a maior e melhor emissora de televisão do Brasil naquilo que ela se propõe a fazer. Ainda que seja muito ruim de uns anos para cá, porque ela abriu mão completamente da credibilidade por defender os seus interesses próprios, a Rede Globo ainda tem um dos melhores jornalismos do Brasil para você ter ideia do que é o resto. Né? Então, ontem à noite, eu até postei no meu Instagram a foto da capa da Globo dizendo, dizem especialistas. Cara, se tem duas coisas no jornalismo que deveriam ser checadas e proibidas por uma rede social, é diz especialista e diz leitor. Quem é o especialista? Quem escolheu o especialista? Quem disse que esse cara é a referência? Quantos especialistas você ouviu? Se essa pergunta ser feita para você, já mostra que o que você está dizendo pode ser considerado uma fake news. É isso que você quer? Que uma pessoa do Instagram vai lá e fala assim, Globo, eu achei isso aqui fake news. E delete o seu post. Proíba você de postar essa manchete tendenciosa e ridícula como a de ontem? Ou então aquelas manchetes covardes, que é assim, quando o jornalista quer muito dizer que eu odeio o Rica Perrone, eu não gosto do Rica Perrone. Então eu quero falar isso, mas pô, se eu falar isso eu vou tomar um processo do Rica, vai dar uma merda. Então eu vou fazer o seguinte, Rica é um babaca, vírgula, diz leitor. E aí você pega um tweet no meio do nada e transforma aquilo numa notícia. Isso é tendencioso, isso é maldoso, isso é pensar, isso é pescar coisas que você tem interesse para colocar na matéria para atingir o interesse que você tem. Isso é o jornalismo mal feito, covarde, que é feito do jeito que ele é hoje. O que me espanta é alguém que luta tanto por democracia, que é mentira, a democracia dessa galera é uma democracia que só se você concordar com eles, por liberdade e entende que a liberdade e a democracia não devam acontecer se por um acaso for para confrontar as ideias deles. Porque é isso. O que tem de mais importante no Mark Zuckerberg falou não tem porra nenhuma a ver com justiça. Ele falou de tribunais paralelos. Vocês sabem do que ele está falando. Vocês jornalistas, vocês influenciadores, vocês grupinhos de mídia, vocês sabem. Vocês estão com o cu na mão dele expor o nome desses grupos. Porque se ele colocar os nomes, eu acho que ele tinha que fazer isso, já que ele não pode descumprir a regra do Brasil por lei, ele pode muito bem falar, ó, tô só soltando aqui os nomes que nós apuramos, a lista de onde vem as ordens pra gente fazer isso e aquilo, e as pessoas dentro do Instagram Brasil acataram. Esses são os nomes. Pronto, exponha pras pessoas. Pelo menos pra gente saber. Porque a gente sabe, mas a gente não tem uma confirmação. Agora o Mark Zuckerberg talvez tenha essa confirmação. Passe pra nós. Ou será que essas pessoas já estão se defendendo, se colocando contra isso, porque sabem que se essa lista aparecer vai ter nome envolvido ali? Porque, repito, a única pessoa que pode ficar chateada e discutir com o réu confesso é o cúmplice. O resto, irmão, fica só satisfeito.